Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma das minhas apresentações aqui no decorrer da semana e hoje vou tratar com vocês a questão de como lidar com o ciúme em relacionamentos amorosos. Vou discutir algumas ideias preliminares primeiro para a gente passar para essa questão de encaminhamentos, como lidar e como manejar essa questão do ciúme que aparece no nosso dia a dia, muitas vezes de mais, de menos. Bem, então sabemos que é grande hoje em dia a fragilidade dos relacionamentos amorosos e se tratando sobretudo da duração e da exclusividade da relação. E não é de hoje que a questão tanto do ciúme bem como a questão da infidelidade chamaram a atenção de todas as pessoas, de todas as épocas. Lembrem, esses temas também têm sido bastante explorados na poesia, na literatura, no cinema, nas novelas, na música e até mesmo nas páginas policiais de jornais, e especialmente quando o indivíduo identifica que o seu valorizado relacionamento afetivo encontra-se ameaçado e potencialmente a exclusividade do amor por um parceiro amoroso corre perigo pela interferência de um rival que ele chamará de real ou imaginário. Então, entre todos os tipos de ciúme citados na literatura científica, o ciúme romântico, isto é, aquele que ocorre entre relacionamentos amorosos, é um dos que tem mais despertado a atenção entre psicólogos e pessoas leigas, que não são dessa área especializada. E podemos dizer que o ciúme romântico não é só um dos temas mais importantes que envolvem os relacionamentos humanos, bem como um desafio para muitos desses. Segundo alguns estudiosos que nós lemos nessa área, ele seria inerente, isto é, constitutivo da natureza humana, de maneira que todos nós seríamos mais ou menos ciumentos, em maior ou em menor grau. Ou seja, até a sua ausência, inclusive, é considerada como uma suspeita pelo outro parceiro. Quem diz que não tem ciúme está oprimindo o sentimento. Todos nós somos ciumentos em maior ou menor grau. Então, quer por posse, quer por cuidado, o ciúme faz parte da vida do ser humano. E os que não se dobram ao ciúme, o parceiro sempre dá um jeitinho de provocar, fazer com que ele seja notado no relacionamento através dessa suspeição, desse monitoramento do nosso parceiro ou da nossa parceira. Alguns estudiosos consideram até como universal, como se o ciúme realmente estivesse presente em todas as culturas do mundo, não importando a educação que elas recebam, etc. Ou seja, o ciúme é encarado como esse desejo proveniente da exclusividade do amor por determinada pessoa. E ainda que não se saiba particularmente quais as razões para o ciúme existir, nós sabemos que o ser humano não raramente sente alguma forma de ciúme por alguém nas diversas fases do relacionamento onde ele está inserido ou que vivencia por algo ou por alguém. Então são tantas as manifestações do ciúme pelas pessoas e mesmo por objetos que não raro isso pode confundir a própria compreensão da origem desse sentimento. Então, embora o ciúme seja comumente associado à questão dos relacionamentos amorosos, ele pode ocorrer em quaisquer tipos de outros relacionamentos e de interações, pois o ciúme não se remete exclusivamente às relações humanas, mas ele também pode dizer respeito às relações que o homem estabelece entre a natureza e ele ou as coisas. Por exemplo, a parceira pode sentir ciúme não de uma rival do sexo oposto ou do mesmo sexo. Ela pode sentir ciúme sim de que o seu parceiro ou a sua parceira esteja fazendo serão ou esteja cuidando dos filhos ou esteja mais ligado com a mãe ou com as irmãs do que com ela, que parece que esse investimento de tempo e atenção que deveriam ser delegados e entregues a ela estão sendo canalizados para uma outra fonte, para uma outra pessoa, para uma outra situação. Bom, pessoal, se por um lado, então, para muitos o ciúme representa uma manifestação de amor, ele também pode ser considerado para outras pessoas como um sentimento que produz muita angústia e pode atingir formas doentias e abalar inclusive não só a saúde física, bem como a mental das pessoas envolvidas direta ou indiretamente a ele. No entanto, também podemos tratá-lo como algo inevitável, porque, como eu disse, em maior ou menor grau, todas as pessoas são sujeitas a eles, como vítimas, como algozes, porque todos nós somos ciumentos em maior ou menor grau.
Logo, podemos dizer que o ciúme é um sentimento que tem a propriedade do homem. O ciúme, e esse sentimento do ciúme pode estar presente então em quaisquer relações humanas, como o relacionamento de mães e filhos, pais e filhos, nora, genro, sogra ou sogro, embora, como eu disse, esteja mais fortemente relacionado e vinculado a essa questão dos relacionamentos amorosos. E o relacionamento amoroso pode ser particularmente mais suscetível às ameaças que nós vemos no dia a dia acontecer por uma pessoa que se interessa por nós ou pelo nosso parceiro, no qual estamos vinculados a ele no nosso relacionamento. Olha que interessante, pessoal. O relacionamento amoroso é reconhecido por alguns teóricos como uma das áreas que afetam mais a vida do ser humano, e quando a pessoa não está satisfeita na relação amorosa, podemos perceber que o ciúme pode se tornar realmente um problema que nós vamos gastar nossa energia e nos debruçarmos sobre eles. Bom, não sei quanto a vocês, mas em relação às pessoas com as quais eu convivo, que eu atendo todos os dias em consultório, essas vivem se perguntando: por que eu encontro alguém com a qual não possa ter um romance íntimo, profundo e que me cause alegria ao invés de sofrimentos? Existe o ciúme bom? Será que o ciúme só tem mesmo uma função negativa? Será que o ciúme é válido? E é válido, se for considerado como válido, é válido até que ponto? O ciúme em excesso pode ter um efeito inverso, ou seja, os cuidados em demasia do nosso parceiro ciumento poderiam contribuir de tal forma para que esse parceiro que a gente tanto zela possa se encaminhar para uma possível infidelidade? Por que eu tenho que renovar constantemente as minhas juras de amor? Será que o eu te amo que eu dei hoje para o meu namorado, para a minha namorada, não vale para o amanhã? Por que o meu namorado não sente mais ciúme por mim? Isso é bom? Isso é mal? Bom, dessa forma, ao longo de pelo menos uma década, eu pude atender pessoas e centenas de casos de pacientes que acorreram ao meu consultório e se queixando, quer por ciúme excessivo dos parceiros, quer por perceberem a falta de ciúme ou a falta da demonstração de ciúme desses parceiros. Bom, as pessoas não se dão conta que, na verdade, aqui no Brasil, nós valorizamos muito as atitudes ciumentas, de forma que nós entendemos e compreendemos que o relacionamento só é bom, só é satisfatório, só tem qualidade, ou seja, o outro só está investindo em mim quando eu localizo e identifico nele pensamentos, sentimentos e comportamentos, atitudes relacionadas com o ciúme, ele me monitorando, ele me checando, ele querendo de uma forma ou de outra, ficando meio azedo na presença de parceiros em potencial. Bom, muitas das pessoas que eu conheço, elas encaram então o ciúme como um tempero do amor, mas infelizmente, eu gostaria de deixar claro, uma primeira contribuição dessa palestra talvez seja essa, que entender o ciúme como um tempero, como alguma coisa que ajude o relacionamento, né, e seja imprescindível a ele, só compartilha de duas coisas, né, de muito apoio popular e pouco senso crítico. E nenhuma pesquisa científica chegou até hoje a provar que o ciúme é essencial à relação. Também eu quero dizer que a falta de ciúme pode ser tão prejudicial quanto os seus excessos. Por quê? Porque o parceiro talvez não se sinta tão valorizado, tão querido, venha alimentar pensamentos, por exemplo, poxa, será que ele está gostando de pessoas mais novas que eu? Será que ela está gostando de pessoas mais ricas que eu, ou em melhor posição social, ou com um corpo, um biotipo melhor que o meu? Bom, o que acontece? Nem sempre as pessoas aproveitam das situações do ciúme que elas se deparam, seja como vítimas ou como algozes, para crescer. Mas muitas delas, muitas vezes, ultrapassam, sobretudo ciumentos excessivos, essa linha da normalidade e vivenciam sentimentos tão intensos que transformam as suas emoções sentidas em pura inquietude e dor. Claro, porque ninguém entrega o amor de mãos beijadas e deixa à mercê da vida e dos acontecimentos. E porque se teme tal encontro com parceiros potencialmente mais atraentes, gratificantes e significativos do que nós mesmos na vida daqueles que nós amamos, alimentamos repetidas vezes a insegurança. Então, nessa intensificação progressiva e, consequentemente, por encararmos os relacionamentos amorosos
como empreitadas de alto riscos e talvez não tão significativos benefícios, nós vivemos em busca de tirar o melhor de cada um, de cada relacionamento, a cada momento. Uma dinâmica até contraproducente à qualidade de qualquer relacionamento. Por quê? Nós podemos verificar essa situação desde acordos pré-nupciais que já são feitos, prevendo futuras rupturas e abandonos, palavras de cada vez menor valias e promessas que cada vez mais rigorosamente precisam ser supervisionadas a fim de serem cumpridas. Isso são realidades cada vez mais presentes na vida dos inúmeros casais que clamam realmente por uma atenção mais especializada para que a qualidade e a própria estrutura do relacionamento não estejam inevitavelmente comprometidas. Estas e muitas outras combinações, questões e questionamentos a respeito do amor e dos desdobramentos dos relacionamentos amorosos distorcem e afastam mais e mais as pessoas umas das outras, ao invés de caminhá-las para serem felizes juntas e unidas por um mesmo ideal. Bom, então, o ciúme se configura como um conjunto de emoções desencadeadas por sentimentos de alguma ameaça, tanto à estabilidade, bem como à qualidade de um relacionamento íntimo valorizado. Para muitos, principalmente os teóricos dessa área e para as pessoas em geral, o ciúme pode até ser uma manifestação de zelo, afeição, afeto, ou até mesmo do amor que eu creio sentir pelo meu namorado, pela minha namorada. Então, dada a complexidade do ciúme, o próprio autor Roland Barthes, ele fala assim que o ciumento sofreria 4 vezes. Pois, primeiro, ele sentiria que esse sentimento o exclui. Segundo, porque o torna agressivo. Terceiro, porque o deixa louco. E ainda, a quarta, porque os faria se sentir banal, essa pessoa que manifesta essa questão do ciúme, para ver como que realmente as pessoas têm visões paradoxais e complexas sobre esse fenômeno que nós estamos discutindo nessa fala. Pelo menos é essa realidade que transparece atualmente, que pode ser retratada pela nossa atual sociedade, sobre o ciúme e qual a compreensão que as pessoas têm do ciúme e dos relacionamentos, qual que é a importância de ser ciumento em um relacionamento. Porque, ao que parece, sentir ciúme é uma contingência de caráter quase obrigatório para se sentir amor pelo outro, para se sentir amado pelo outro e ter um relacionamento dessa forma satisfatório. Assim, muitas pessoas não conseguem imaginar o amor, o seu relacionamento amoroso, dissociado do ciúme. Costumeiramente também nos perguntamos, será que quem ama mata? Provavelmente não, pessoal, mas quem sente ciúme sim. E essa morte, embora algumas vezes cruelmente real, como é retratada, no íntimo das pessoas, ela pode ocorrer de uma forma bem mais sutil e velada. São inúmeras as mortes imaginárias que ocorrem pelos mecanismos não perceptíveis à consciência, que as pessoas, sem se darem conta, mais afastam os parceiros em potencial do que os aproximam, mais afastam as pessoas com as quais nos relacionamos e através desse mecanismo de ciúmes queremos proteger a ela e a relação, do que realmente nos aproximamos. Bom, muito tem sido escrito sobre esse fenômeno chamado ciúme, que, como eu falei, muitas vezes se instala em nós, em quem amamos, e que nos priva dessa tranquilidade, da concórdia, da confiança, de nossos relacionamentos tão preciosos e que nos são tão caros. E é importante falarmos a respeito desse tema, porque provavelmente em algum momento da sua vida seremos afetados por sentirmos ciúmes ou ainda seremos vitimizados como alvo de uma pessoa ciumenta. Dessa maneira, em algum momento da sua vida, por nos depararmos com essa possibilidade, é necessário sabermos a diferença básica entre o que a gente chama de ciúme normal e patológico, dentre outras questões relacionadas ao ciúme. Então, se não nos dermos o trabalho de refletir sobre essa questão, poderemos estar desperdiçando uma importante e uma preciosa oportunidade para melhorarmos a qualidade dos relacionamentos aos quais tanto valorizamos. Em relação ao ciúme, é claro que algumas perguntas permanecem e talvez permanecerão em aberto, tais como: por que sentimos ciúmes? Esse sentimento se subsidia no amor a outra pessoa ou a nós mesmos?
Por exemplo, se o senso comum diz a primeira impressão é que fica, por que existem tantas brigas amorosas e tantas separações, muitas dessas em função do ciúme que nós dizemos sentir? E também, somente o amor pode conservar a união estrutural de um relacionamento? Quando que o ciúme é útil? De que tipo de rival se tem mais medo? A aplicação daquilo que se fala, conforme a cama que fizeres, assim nela te deitarás, tem fundamento na realidade? Sentimos ciúme derivado de um instinto de posse ou ainda de alguma coisa de um apego à monogamia que a educação nos incute? Amar é desejar o que é melhor para o ser amado, mesmo que isso me custe um possível abandono e um possível desapego dessa relação afetiva, valorizada e vivenciada, ou ainda seria manter o outro sobre um controle e uma vigilância a fim de não perdê-lo. E afinal, quem ama tem ciúme? Bem, eu trouxe algumas contribuições adicionais do ciúme e dos relacionamentos amorosos com dicas para os terapeutas. Essas dicas que eu estou dando é baseado no livro que eu escrevi com a minha querida parceira que está com a gente nesse congresso, Graziela Vani, e o livro chama Amor, Ciúme e Infidelidade. Então, as minhas primeiras considerações vão para as pessoas que tratam das pessoas que se queixam de ciúme, seja ciúme de mais, seja ciúme de menos. Então, primeiramente, busque com o seu paciente, com o seu cliente, conceituar o que é ciúme na cabecinha dele, na cabecinha dela, até para a gente poder diferenciá-los de outras manifestações que essa pessoa venha sentir. Dessa forma, o paciente ele pode descrever, discriminar quando estiver com ciúme e tentará agir da melhor forma possível. Uma outra questão é que o ciúme é experimentado por quase todas as pessoas, em quase todas as culturas e em todas as épocas, muito embora as pessoas possam não saber perceber ou descrever o que sente tal como ciúme, seja em relação aos parceiros dela, de mais ou de menos, ou as que convivem com as pessoas com essa questão de ciúme possam não entender dessa forma. Então, várias pesquisas constataram que quase todo mundo já sentiu ciúme pelo menos uma vez na vida. Bom, outra questão, somente os extremos de ciúme é que seriam considerados desadaptativos para a qualidade de vida de uma pessoa e dos seus relacionamentos, ou seja, falta e excesso de ciúme é que são prejudiciais. Alguns dos nossos pacientes, pessoal, não declaram que sentem ciúme devido até ao medo de se sentirem discriminados ou considerados pessoas imaturas, egoístas ou problemáticas. Então isso não é verdade. Sentir e descrever que eu sinto ciúme não me torna uma pessoa pior. O ciúme é uma emoção tão comum como qualquer outra. São as próprias pessoas que atribuem um significado positivo ou negativo, dependendo das vivências delas, para essas coisas que elas chamam de sentimentos. Bom, enfim, nem sempre o ciúme é uma prova de amor, como pensam os nossos pacientes. Na verdade, não são poucas as vezes que o ciúme deixa de ser sinônimo de prova de amor para se transformar em um exemplo de insegurança e de posse. Dessa forma, longe de ser um tempero para o relacionamento, ele pode ser considerado até um sentimento destrutivo, podendo acabar com a relação e causando sofrimento para todos os parceiros, tanto para quem sente como para quem sente ciúme, como para aquela pessoa que recebe esse sentimento do seu parceiro. Segundo alguns estudos, aqui o Brasil é um com as maiores diferenças entre o nível de ciúme sentido entre homens e mulheres e como esse ciúme é vivenciado, tendo em vista que países com alta taxa de fertilidade, como é o caso do nosso, os homens são extremamente ciumentos, principalmente em relação à fidelidade sexual de suas esposas. O ciúme na mulher apresenta-se uma manifestação distinta em relação ao homem, porque a mulher vivencia o medo de ser abandonada, trocada por outra mulher. Então, quando ela é preterida, ela se sente isolada, insegura, reclama, acha que ela está com gordurinha, que foi trocada só porque ela tinha uma outra idade.
Então ela expressa sentimentos de baixa autoestima e frequentemente ela quer demonstrar que o seu amor é verdadeiro e quer ir atrás da pessoa que muitas vezes a abandona por causa de ciúme ou a culpa por causa de ciúme. Então o homem manifesta o seu ciúme por meio de reações que indicam o medo de perder a autoridade, o poder e o domínio que ele tem sobre a sua parceira. Quando ele é preterido, quando ele é rejeitado pela mulher, é comum que além de ter sentimentos de fracasso, de humilhação, de vergonha, ele se sinta desacreditado, envergonhado e haja com muita agressividade. Bom, é bom também lembrar que muitos dos nossos pacientes, devido às suas dificuldades com a autoestima, eles não sabem muito bem diferenciar o que é ciúme de inveja. E quando sentem uma e quando sentem outra. Cabe a nós, psicólogos, ajudarmos os nossos pacientes a entender essas diferenças e para que possamos diferenciar essas manifestações para as pessoas. A inveja causa um tremendo desassossego e ansiedade na pessoa que a sente e visa a danificação da bondade da pessoa invejada no intuito de remover a fonte desses sentimentos invejosos. É interessante, a inveja consiste numa admiração escondida do nosso parceiro ou da nossa parceira. Muitas vezes a gente sente isso no nosso próprio dia a dia pelas pessoas que escolhemos amar. Afinal, o invejoso, ele desdenha e desvaloriza o ser que está sendo invejado e ele tenta danificar e prejudicar. E quando ele conseguir isso, supondo que ele consiga, ele não mais vai sentir inveja. Por quê? Essa pessoa está destruída, essa pessoa já não brilha mais e esse brilho não a incomoda mais. Muitas vezes o invejado nem percebe que está sendo invejado pelo invejoso, mas constantemente percebe os seus efeitos na forma que o outro tende a imitá-lo, seja na maneira como desdenha as suas conquistas ou ainda minando a autoestima dessa pessoa. Então, como a inveja diz respeito ao que a outra pessoa possui e o que eu não tenho ainda nessa pessoa e o que eu não quero que essa pessoa tenha, eu vou tentar um mínimo de hostilidade direcionar para com essa pessoa, para com as qualidades dela, para rebaixá-la. Será importante também mostrarmos para os nossos pacientes, para os nossos clientes, que muitas vezes, quando, por exemplo, estamos zangados, tristes, chateados, muitas vezes temos a tendência de tratar os nossos pensamentos como se fossem fatos ou acontecimentos com o qual devemos já lidar. Por exemplo, só porque eu acredito que o meu namorado ou a minha namorada possa vir a me trair, esse pensamento não necessariamente significa que realmente é um fato que eu tenho que lidar. Então, pensamentos são hipóteses, descrições de evento, perspectivas de fatos e até mesmo tentativa de adivinhação dos acontecimentos, uma tentativa de prever o futuro. Então, pelo fato deles poderem se revelar como verdadeiros ou falsos, é bom que os nossos pacientes e clientes aprendam a identificar esses sentimentos e depois examinar os fatos para evitar desassossegos que poderiam ser evitados. Bom, alguns dos nossos pensamentos podem ser negativos e esses pensamentos negativos podem sim ser verdadeiros. Então, não queremos que nossos pacientes fiquem com a impressão que tudo que eles pensam acerca de ciúme presumido, eles chegam a acreditar que é falso. Então, podemos indicar para o paciente que, por vezes, os pensamentos que ele tem se descrevem realmente com exatidão os fatos ou não, e muitas vezes como isso reflete no dia a dia dele e como ele testa a realidade. Ou seja, muitas vezes devemos, em se tratando de terapia, motivar os nossos pacientes, se não seria uma boa regra verificar se os pensamentos negativos deles e confrontá-los à realidade, ou seja, com os fatos que ele julgue mais relevantes, é claro, para a vida dele não ficar esse eterno monitoramento da vida do parceiro. E mostrar que examinar os fatos não significa de fato que esses fatos estejam certos ou errados. Até estabelecermos um bom rapport com o nosso paciente, com o nosso cliente, é ideal que o terapeuta reconheça e ouça os pensamentos e as falas desse paciente, desse cliente, para promover debates e questionamentos. Por quê?
é importante ter essa empatia e essa conexão ao outro sem querer passar a sua impressão para que ele mesmo não se sinta desvalorizado, dominado, humilhado ou mal entendido. Nós devemos nos lembrar que mesmo que você identifique muitos pensamentos estranhos na vida dessa pessoa, no começo da relação terapêutica, é importante que você entenda que esses pensamentos e essas atitudes dele, de alguma forma, são funcionais, trazem ganhos secundários na vida dessa pessoa e tem uma lógica para estar aí. Uma outra questão muito interessante e um problema comum em consultório, no setting clínico, é quando nós tentamos mobilizar os nossos pacientes a pensarem sobre as consequências positivas de uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes. Por quê? Eles muitas vezes negam que exista qualquer benefício na mudança de atitude ou de um pensamento negativo. Eles dizem para si mesmo e para nós: eu sei que o meu ciúme, por exemplo, é irracional, mas creio que não exista nenhum tipo de benefício se eu mudasse tal pensamento. Eu não vou deixar o lobo mau chegar perto da minha parceira, eu não vou abrir mão de monitorar o meu parceiro ou a minha parceira. Será que ao deixar de ser ciumento, o meu parceiro não vai começar a me trair? Então, em situações como essas, o terapeuta deve insistir em, juntamente com o paciente, examinar os silenciosos benefícios de uma possível mudança. Por exemplo, frases que nós podemos usar assim: há poucas coisas que fazemos na vida que não vemos nenhum benefício. Então, o que você acha de tal coisa? E o paciente poderá ver que esse exercício é até uma tentativa ingênua de mentir para si mesmo em busca de se sentir melhor. Mas o importante é o terapeuta salientar para o seu próprio paciente que o agir ponderado deve observar muitos lados para considerar mais pontos de vista. Então, checando evidências e a qualidade dessas evidências para os argumentos que o paciente nos apresenta é geralmente uma boa intervenção para a gente relativizar essas crenças, essas expectativas rígidas na cabeça dos nossos pacientes que ele vem apresentar. Então, por exemplo, perguntas como: quão boas são as evidências que você nos traz, que refutam ou que confirmam a sua crença sobre uma possível traição do seu parceiro ou da sua parceira? Ou ainda, você acha que outras pessoas considerariam convincentes as suas evidências? Então, pessoal, esse manejo ajuda muitas vezes a diminuir a força desses pensamentos irracionais extremos, a ponto de destacar para o próprio paciente que apresente mais argumentação e menos irracionalidade ao utilizar as suas evidências, informar a sua impressão geral sobre as coisas relacionadas à sua dificuldade em relação ao ciúme. Então, somente porque um paciente juntou uma série de razões para apoiar uma crença negativa que o mesmo tenha, isso não significa que essas evidências sejam relevantes ou conclusivas para o problema que ele apresenta para a gente e divide conosco em terapia. E alguns pacientes até mesmo percebem que se apegam a sentimentos como se fossem evidências da situação. Por exemplo, sinto que é verdade que o outro parceiro me trai, mas eu sei que isso não é racional, não faz sentido. Eu sei que as evidências que eu tenho não apoiam essa ideia. Então, nesse caso, cabe ao terapeuta validar os sentimentos da pessoa, dizendo que os sentimentos são importantes, embora não sejam evidências, e que é necessário distinguir os sentimentos de fatos, para não aumentarmos à toa a ansiedade do paciente, diminuindo a própria qualidade de vida dele. Bom, agora eu gostaria de conversar de forma especial para as pessoas que são pacientes ou que, de uma forma ou de outra, gostariam de buscar terapia para ajudar o seu ciúme e consideram muitas vezes irracional, embora tenha uma validade o seu pensamento de desconfiar das pessoas que cercam os nossos parceiros ou as nossas parceiras. Bom, pessoal, o ciúme é uma manifestação considerada normal, acredite. Para o ser humano, dessa forma, tal como sentir raiva, tristeza, medo, saudade, alegria, dentre outras possibilidades, o ciúme é apenas mais uma dessas possibilidades. Então, o ciúme, por diversos motivos, pode aparecer de uma forma maior ou menor, mas não há uma pessoa que não sinta um ciúme pelo outro. Ainda que o nosso marido, a nossa
mulher não manifeste da mesma forma que nós gostaríamos que ela manifestasse, todos nós sentimos ciúme e expressamos em graus e maneiras diferentes, talvez das que você esteja acostumado ou acostumada. Então, o ciúme é um sentimento, é uma explicação para proteger o vínculo que a gente tem com o nosso parceiro, com a nossa parceira amorosa, e desde que ele seja empregado de uma forma moderada, ele pode preservar sim as relações, não nos transformando em pessoas indóceis, chatas. Então, de forma equilibrada, o ciúme revela que o parceiro importa-se sim com o que o outro sente e com a sua falta no relacionamento em algumas situações da vida. Mas algumas pessoas acreditam que os seus pensamentos sejam a grande verdade. Então, procure verificar se você tem um pensamento que está aumentando esse ciúme dentro de você, esse desassossego. Procure ver com calma os fatos que podem se mostrar contrários e podem acalmá-lo em relação às coisas que você pensa. Por exemplo, se você pensa que a sua namorada não se preocupa tanto com você como você gostaria, tente identificar no comportamento dela as mais recentes vezes que ela interagiu com você e tente identificar, levantar e localizar os comportamentos carinhosos dela em relação a você. Então, dessa forma, se você tem a crença de que ela não gosta de você, você vai contrapor aos fatos. Isso significa que você pode se beneficiar do efeito da própria dúvida, que antes poderia te aborrecer ou te aborrecia tanto, e ela vai perder a força e vai diminuir esse desassossego. E se a sua crença mudar, talvez você possa chegar à conclusão que você não estivesse tão correto ou tão correta na sua lógica anterior de sentir ciúme dele ou dela, tal como você imaginou no começo, e vai conseguir distinguir os fatos dos pensamentos. Bom, uma outra questão é que, dado a sua variação, o ciúme vai adquirir os contornos, o jeitão de cada época, de cada cultura, o que torna difícil distinguir o ciúme como uma doença ou não, por ele não ter um padrão fixo de se revelar. Mas o sofrimento que as pessoas relatam para a gente em consultório é o que fundamenta e anuncia quando esse ciúme deixa de ser normal, adequado e passa desse limite da normalidade, avançando e causando mal-estar nas pessoas, repetindo-se obsessivamente e compulsivamente, até que provavelmente ele prejudique a você ou a outra parte envolvida nessa relação. Então, para a nossa cultura brasileira, nós percebemos que a manutenção de um ambiente favorável às atitudes ciumentas, em outras palavras, é como se os parceiros se sentissem na obrigação de demonstrar o ciúme como prova de amor e de bem-querer ao seu parceiro, à sua parceira. Então, é bom mostrarmos para os nossos amigos, colegas que também sentem ciúme assim como nós, que nem sempre as atitudes ciumentas estão positivamente relacionadas com o amor, tal como podemos pensar. Mas não raramente o ciúme pode vir a prejudicar sim os nossos relacionamentos amorosos. Por vezes nos atrapalhamos um pouquinho em diferenciar o que é inveja do ciúme. A inveja nós sentimos costumeiramente, quando estamos falando de inveja, estamos falando dessa emoção que ocorre quando o que se deseja que o outro não tenha o que eu gostaria que eu reconheça que ele tem. Enquanto no ciúme é um sentimento de perder ou já ter perdido para um rival algo que não seja importante, que não seja caro, que queremos manter ou queremos conosco. Bom, ainda que o ciúme se associe principalmente aos sentimentos de cólera, desconfiança, ansiedade e de inveja, está mais frequentemente relacionado às questões de inferioridade, ressentimento, desaprovação e até da destrutividade. Assim, mesmo que a inveja se relacione a uma certa agressividade, o ciúme, a agressividade ela pode ser mais intensa do que a inveja. Para muitos estudiosos, o sentimento invejoso é mais depreciativo e mais obscuro ainda que o ciúme. Bom, mas também é importante analisarmos que o ciúme tem o seu lado positivo. Para quem tem uma consciência disso em sua vida, aproveita da situação do ciúme para se cuidar mais, para se vestir melhor, para se estimular-se física e mentalmente e crescer intelectualmente, mostrando o seu verdadeiro valor e o grau de importância que o outro tem na sua vida.
Não há dúvida de que nós nos apoiamos em algumas certezas e temos opinião formada sobre determinados assuntos. Isso é inevitável e é necessário para a nossa vida. No entanto, se você desconfia tão convictamente que está sendo traído ou traída, não adianta querer se tornar dono da verdade de uma hora para outra. A coisa não vai passar, essa situação não vai passar de Se você quiser se tornar o dono da verdade de uma hora para outra, você só vai ter discussões e mágoas sem sentido que vão machucar tanto a você quanto a outra pessoa, porque você vai produzir ofensas pessoais. É por isso que dizem aí que a loucura tem uma lógica quando a verdade se torna indiscutível. E não raramente as reações da pessoa com ciúme exacerbado tornam-se sem limites, porque as pessoas são levadas a fazer coisas devido às suas convicções. Então, cuidado com o que você imagina que sabe sobre o que as pessoas pensam, se você tem ou não evidências boas, e daí começa a interpretar tudo arbitrariamente, de acordo com os seus referenciais. Por exemplo, falar, minha namorada acha que eu sou um perdedor. Então, cuidado quando você tentar antever o futuro, pressupondo que determinadas situações da sua vida vão piorar ou que há perigos à sua frente, sem ter evidências suficientes que deem apoio ao seu pensamento. Então, por exemplo, se a sua namorada vier de ônibus, ao invés de voltar de carona comigo, não é que ela vai encontrar uma paquera por lá mesmo. Então, não tenta adivinhar o futuro, o que pode estar acontecendo na ausência do ser amado. É importante também você perceber no seu próprio comportamento se você não estaria desqualificando aspectos positivos em si ou nas pessoas à sua volta quando você diz, por exemplo, não, você não fez mais nada do que a sua obrigação, minha esposa é obrigada a fazer tal e tal coisa. Então, observe no seu dia a dia se você foca exclusivamente os aspectos negativos, enxerga muito pouco os aspectos positivos e raramente os nota, quando, por exemplo, um dia da sua semana, o seu namorado, a sua namorada não te ligar, como habitualmente ele faz, e você toma aquele dia como base para criticar que seu dia foi péssimo, ou que ele ou ela nunca liga para você. Veja se no dia a dia da convivência do casal não está percebendo indevidamente um padrão global de aspectos negativos, fundamentando-se em um padrão que é apenas um acidente ou uma coisa focal. Ao invés de falar assim, eu sempre sou traído em relacionamentos, todo mundo me passa a perna, homem, tudo igual, tente verificar se essas questões têm realmente um real fundamento. Atenção quando você polariza os assuntos, acontecimentos e discussões, quando você começa a encarar os eventos de forma ou tudo ou nada. Por exemplo, se ele me entendesse o quanto eu o amo, o quanto eu a amo, largaria o emprego ou largaria os amigos, deixaria de frequentar a roda de amizades com essas ou com aquelas pessoas. Por exemplo, colocando de um lado o emprego, de outro o relacionamento, ou eu o outro. Perceba também se você costumeiramente você atribui o outro como causador de sentimentos negativos e se recusa a assumir a sua responsabilidade pela mudança. Por exemplo, estou me sentindo assim agora por culpa dela, ela que me faz me sentir dessa forma ruim como eu estou me sentindo. Repare também nos seus achismos e nas coisas que você fica falando por aí. Em outras palavras, se você faz uma série de questionamentos com esse e se nunca acontecer, e se nunca ficar satisfeito, e se isso acontecer, então, para você se prender ao presente, aos fatos, aquilo que você enxerga realmente. E veja se você não está tornando a vida dos seus parceiros, das pessoas que você diz amar, como uma ditadura dos deveria, ou seja, cria regras rígidas, seja para você ou para as outras pessoas, porque aí implicitamente você está orientando o seu comportamento para o remorso, por ficar preso à ideia fixa de algo que deveria ter saído de acordo com as suas expectativas, diferente do que você gostaria que fosse. Então, em vez de pensar no melhor que você poderia fazer agora ou teria que fazer, pense nas coisas boas que você está fazendo e não precisa necessariamente concluir que os outros estão sempre a desejar. Bom, pessoal, no que diz respeito à opinião de alguns estudiosos, eles propõem alguns motivos pelos quais as pessoas tornam-se mais ou menos ciumentas. Vamos ver alguma delas agora. Bom,
De acordo com alguns autores, o adulto torna-se ciumento quando ele acredita que o seu casamento ou seu relacionamento romântico valorizado está ameaçado de alguma forma por algum rival real ou imaginário. Então, levando-se em consideração o que nós colocamos anteriormente, pode-se dizer que as pessoas ciumentas permanecem ambivalentes entre o amor e a desconfiança de que seu parceiro possa se engajar com outra pessoa. Então, elas tornam-se perturbadas com essa labilidade, com essa oscilação afetiva e obcecadas por triangulações, elas ficam muitas vezes, e essas triangulações são imaginárias. Então, os ciumentos conflitam entre o medo de descobrir a infidelidade real dos seus parceiros e, não ocorrendo essa infidelidade, descobrir que de alguma forma foi um delírio isso, foi uma imaginação, essa questão do ciúme que elas até então estavam certas disso. Então, a partir disso, ocorre frequentemente que o parceiro infiel coloca em dúvida para a pessoa que está sentindo ciúme as próprias convicções dela. Por quê? Algo que incomoda o indivíduo ciumento é que o seu parceiro possa vir a negar a existência de uma outra pessoa quando de fato existe uma terceira pessoa e fazer acreditar, né, o parceiro ou a parceira ciumenta que ela está imaginando coisas em que ele ou ela sempre foi fiel para a relação. Então, há casos que após o parceiro ciumento descobrir a verdade a respeito da infidelidade, irritar-se mais com a mentira, fazendo acreditar que ele próprio estava errado ou mesmo doente, do que imaginar a questão da própria infidelidade. Uma outra razão que nós, pesquisadores do assunto, nos debruçamos quando a gente está falando em razões por ciúme da pessoa, é a experiência de ter sido traído ou traída em relacionamentos anteriores. Se por um lado existem pessoas que traem uma vez, se sentem culpadas com essa consciência e nunca mais cometem o mesmo erro, por outro lado, algumas pessoas vão continuar traindo até serem descobertas e fazem da traição um estilo de vida. É exatamente esse o perfil temido por muitas pessoas traumatizadas pela dor da infidelidade, daqueles que já confiaram às pessoas os seus mais nobres sentimentos. Dessa forma, quem foi traído ou traída pode desenvolver uma insegurança crônica, uma desconfiança mórbida em relação ao parceiro que o traiu ou mesmo a outros parceiros que não tenham traído, mas trazendo resquícios das lembranças anteriores. Outra razão para a qual nós, pesquisadores, entendemos que as pessoas aumentam ou não o seu nível de ciúme é ter sido afetada por histórias de traição por parte de terceiros. Por exemplo, quando eu vejo numa novela algum tipo de manipulação, manobra de uma pessoa que está usando de artifícios para enganar o parceiro ou parceira, eu posso imaginar que isso é real. Isso se conectar com alguns tipos de lembrança da minha infância, da minha adolescência, e eu desenvolver essa crença de que homem não presta, mulher é tudo igual, e assim sucessivamente. Então, meus queridos, só para retomar algumas ideias importantes vistas até então, o ciúme pode ser considerado um conjunto de emoções desencadeado por alguma ameaça à estabilidade ou à qualidade de um relacionamento íntimo valorizado. As definições, de acordo com os vários teóricos, para o ciúme são muitas. No entanto, elas compartilham de 3 elementos em comum. Primeiro, o ciúme é considerado nas várias definições uma reação frente a uma ameaça percebida. O segundo ponto importante, precisa para ter ciúme haver um real ou imaginário rival. E a terceira, essa reação visa eliminar ou diminuir os riscos da perda do objeto amado. Então, para a maioria das pessoas e das uniões, a infidelidade é algo perigoso e, portanto, o ciúme instala-se ora como um mecanismo preventivo na tentativa de se evitá-la, ora como um mecanismo retaliador na tentativa de puni-la, seja em um parceiro ou em outro, seja na relação, algum distanciamento que as pessoas têm pelo ciúme é percebido, é reconhecido. Então, o ciúme pode ter até um sentido benéfico, sobretudo se ocorre uma união consistente e provoca o comportamento de aproximação entre os companheiros. Como a gente viu, o ciúme considerado normal ou adequado surge na decorrência da percepção da ameaça a um valorizado relacionamento a dois, quando realmente se identifica a interferência de um real rival ou imaginário rival, e pode envolver sentimentos como medo, suspeição, desconfiança, angústia, ansiedade, raiva, rejeição.
E esse mal-estar é provocado basicamente pela insegurança em relação às atitudes que podem ou só vão acontecer no futuro, ou seja, é uma antecipação de um rival, se o nosso parceiro vai se encontrar com essa pessoa, se o nosso parceiro gosta mais de uma outra pessoa do que de nós mesmos. Então, pode ver, até os verbos são construídos em uma situação futura. Então, se conclui que o ciúme normal e saudável é quando a sua intensidade é proporcional ao risco que a situação traz para o seu relacionamento. Sendo assim, nós consideramos o ciúme de forma aceitável, adaptativa e justificável quando ele está baseado em atos, em fundamentos, inaceitável quando ele é baseado em suposições constantes, equivocadas e desadaptativas, ou ainda em delírios a respeito do comportamento do parceiro de se engajar a atitudes relacionadas à infidelidade quando essas atitudes inexistem. Logo, o ciúme adaptativo e não excessivo seria aquele que seria não apenas transitório, mas baseado em fatos reais. Em contrapartida, algumas pessoas podem realmente interpretar erroneamente e conclusivamente evidências da infidelidade a partir de outras ocorrências irrelevantes. Então, essas pessoas ainda recusam a mudar as suas crenças, mesmo frente a informações conflitantes, e tendem a acusar o parceiro de infidelidade com muitas pessoas ou em muitas situações diferentes. Então, vamos ver. O ciúme se configura como um conjunto de emoções e reações desencadeadas por esses sentimentos de alguma ameaça à estabilidade ou à qualidade de um relacionamento valorizado, enquanto o ciúme patológico pode ser definido como uma condição caracterizada por pensamentos, emoções e comportamentos inaceitáveis ou extremos, cujo tema dominante é a infidelidade do parceiro, causando sofrimento para o paciente e para o próprio parceiro. Então, quando o ciúme ultrapassar os limites do bom senso, ele vai provocar provavelmente o sofrimento das partes envolvidas e até possível sim o término de uma relação, sendo que o ciúme doentio é provocado por esses delírios de infidelidade do parceiro. Em outras palavras, a pessoa afetada pelo ciúme excessivo pode se basear em falsas conclusões e concluir convictamente de que ele está sendo alvo de traição, de uma maquinação por parte do seu parceiro, da sua parceira. Então, cada suspeita que é desconfirmada só consegue tranquilizar a pessoa por um curto espaço de tempo. Não tarda e logo em seguida aparece uma outra suspeita, uma nova crise desse ciúme exagerado. O relacionamento e as vidas das pessoas com esse tipo de ciúme dos seus envolvidos, os parceiros, por exemplo, e até mesmo os amigos desse, se transformam num verdadeiro sofrimento. A única certeza do parceiro afetado por esse ciúme excessivo é de conviver com a insegurança de que o parceiro está constantemente lhe traindo, e todas as atividades da vida diária passam a ser prejudicadas por essas perturbações que se desdobram a partir de então. Já que isso acontece, dificilmente a pessoa excessivamente ciumada ela consegue se concentrar em outra coisa que não seja o foco do seu ciúme. Tudo fica subordinado aos seus sentimentos, aos seus pensamentos delirantes de ciúme. Seja o seu sono fica prejudicado, a sua alimentação fica prejudicada, porque o parceiro é praticamente rastreado e a sua privacidade é invadida de todas as formas possíveis. As atividades que ultimamente ele poderia fazer, elas vão ser supervisionadas minuciosamente por esse parceiro ciumento, e elas podem até ser interrompidas para que o policiamento do parceiro excessivamente ciumento possa ser exercitado em nome do amor que esse parceiro ou essa parceira ciumento excessivo começa a se alegar, fazer isso em nome do relacionamento e para a proteção do mesmo. A gente teve conhecimento até de casos de pessoas excessivamente ciumentas que chegaram a revirar lata de lixo em busca de objetos que identificassem alguma escorregadela em termos de traição. E olha que bárbaro esse entendimento. Segundo alguns pesquisadores, um dos causadores de crimes passionais realmente é o ciúme excessivo. E por quê?
Porque a pessoa excessivamente ciumenta, ela não consegue manter uma relação de objetividade com os fatos, de maneira que eles são interpretados a partir de uma perspectiva obsessiva, distorcida, viesada e favorável às suas suspeitas. Nesse caso, a pessoa age com amor próprio de forma excessiva ao se sentir traída, seja por uma situação real ou imaginária, e comete o crime, pois considera que o parceiro ou a parceira, que era objeto até então de seu desejo, era uma extensão do que quer que ela fosse, das suas expectativas, e com esse sentimento de possessividade, ela realiza o crime sem medir as consequências. Bom, então o que a gente pensa? Uma última consideração que eu vou procurar fazer aqui com vocês é que, dependendo da existência ou não da relação entre o ciúme e a infidelidade do parceiro, lembrem, ele pode ser classificado, ciúme, em realístico, ou seja, real, ou irrealístico, imaginário. Então, a maior parte das pessoas que sentem ciúmes apenas como uma reação da evidência afirmativa da infidelidade, elas estão sim preparadas para modificar as suas crenças e reações diante a novas informações e vão atualizar esse ponto de vista. Bom, então essa concepção de realístico e irrealístico, embora seja meramente didática, ela ilustra muitos casos e pode contribuir em clínica para elucidar muitas das questões que são pensadas a respeito do ciúme. Por quê? Na prática clínica é fundamental que o terapeuta, diante de uma pessoa com preocupações talvez com ciúme, sejam exageradas ou não, que ele seja capaz de avaliar, dentre outras funções da personalidade, o juízo e o seu modo de ver a realidade, de como os nossos pacientes e clientes interpretam essa realidade, ou seja, como ela distingue os estímulos externos e internos, como ela percebe as situações às quais ela vivencia, como ela utiliza da sua consciência reflexiva e se é ou não ter capaz de ter uma noção de uma antecipação das consequências do seu comportamento, por exemplo. Em geral, o grau de prejuízo costuma ser diretamente proporcional ao caráter patológico do ciúme sentido pela pessoa. Bom, muito obrigado a todos que ficaram aqui até então. Espero que a minha fala tenha contribuído um pouquinho mais para melhorar a sua vida e os seus relacionamentos. Um grande abraço, até a próxima palestra e ao amor sempre!